Esses são os pontos de discussão. Tá? Nós temos aqui 5 informações relacionadas à perspectiva financeira. Então, agora a gente vai poder estressar aquilo que vocês estão pensando sobre esses pontos. É livre discussão, tá bom? Perfeito. Alguém quer começar com alguma fala? Talvez pelo primeiro ponto ali, né? Captar investimentos, recursos financeiros para expansão e manutenção das instalações e infraestrutura da cidade de inovação. Pode, inclusive, defender a ideia ou fazer alguma observação sobre isso, talvez até aprofundar sobre esse ponto. Alguém quer falar alguma coisa? Opa. Então, bom dia a todos. Eu sou o Roldan. Isso a gente discutiu no nosso grupo ontem, né? Essa questão, e eu achei bastante interessante a ideia de você fazer uma estrutura escalonável, né? A gente começar pequeno e aí projetar até nossas ambições, o que deve ser a cidade da inovação. A gente tem muito a gente está fazendo essa concepção, a gente tem uma ideia do que a gente quer, do que a gente precisa, mas é uma cidade, né? É orgânico. Então, a gente só vai saber realmente o que é possível ser feito, o que a academia, o governo, as empresas estão demandando quando a gente começar, né? Então, pode ser que a gente tenha mais necessidade para espaços multidisciplinares, pode ter mais espaço para laboratórios. Então, essa demanda vai aparecer naturalmente e de maneira orgânica, a gente começando, né? Então, a gente até projetar a questão de organização dos espaços conforme a demanda for crescendo, o interesse for crescendo e forem surgindo essas demandas formais, né? E acho que é isso. Eu concordo com o primeiro item, achei bastante relevante e tira um pouco o peso da gente buscar todo esse custeio, né, de uma cidade. É um projeto gigantesco e talvez buscar todo esse dinheiro de uma vez não faça nem sentido para quem vai patrocinar, né? Então, a gente começar pequeno, mas buscar aí essa relevância nacional através dessas pequenas validações. Perfeito. Começando pequeno, né? E à medida que nós formos crescendo, nós vamos vendo como a cidade vai sendo construída, né? Alguém tem mais alguma... Justamente sobre isso. Pode falar. Sou Raquel Borges, Campus Vitória. Eu queria chamar a atenção para um item ali, manutenção, porque muitas vezes a gente tem o recurso para implantar, mas o recurso não chega para manter. Então, é só para a gente analisar de que forma que a gente vai ter esse recurso para manutenção também. Porque, às vezes, a gente capta, implanta, mas não consegue depois manter, principalmente no que se refere à parte de infraestrutura de laboratório, equipamento, caso seja necessário. Nesse item 1 também, acho que foi uma preocupação, né, geral, principalmente se tratando de equipamentos de ponta, né, de pesquisa, que a gente sabe que é um problema complicado quando quebra ou quando precisa de uma manutenção, né? Mas ali também, antes de captar investimento, né, complementando o que o Roldan colocou, a ideia seria montar um planejamento, a princípio ali era de 5 anos, né, mas também fazer isso para frente, pensando na construção, na estrutura física do que você está fazendo, mas já pensando em construir em etapas, em que essas etapas já consigam trazer retorno à medida que elas vão se instalando. Então, por exemplo, você vai ter X espaços voltados para empresas, para organizações. Então, quantos desses espaços podem ser feitos a princípio e isso já trazer um retorno? Você vai ter um coworking, quanto que isso já pode, quando for feito, já trazer um retorno. Então, você ir escalonando essa construção e tendo as estruturas que vão estar dentro da cidade de inovação já escalonadamente, né, trazendo retorno, para você não ter que talvez fazer uma busca de captação para a construção inteira, para depois pensar na sustentabilidade do projeto também, né? E isso também gerou uma discussão na gente em qual modelo de negócio da cidade de inovação, né? Porque dependendo do modelo de gestão que teria ali, a gente teria dificuldades, né? Por exemplo,
manutenção. Quando a gente fala de manutenção, né, quem é que vai fazer essa manutenção, né? Cada habitat que vai estar ali, cada organização vai ter um recurso para isso, né? Como é que isso vai ser reinvestido? Então, foi uma discussão mais ou menos também de maneira complementar nesse ponto. Bom dia, meu nome é Juliana, sou da Fundação Inova Capixaba e eu acho que realmente é pensar, né, por mais que o espaço seja muito grande, é pensar o pequeno, né, para também não ter muito dinheiro e não saber como usar, né? Mas um ponto que a gente falou muito ontem, discutiu, acho que em vários grupos, é essa questão de consolidar a parceria com as startups e empresas, porque não adianta também investir, né, na inovação, mas isso não gerar um retorno futuro. Então, por exemplo, gerar uma patente e a cidade da inovação não ter uma parcela, né, dessa patente ou não ter uma parcela desse resultado. Então, eu acho que uma das partes mais importantes é consolidar essa parceria, porque senão vai ser um dinheiro que vai ser gasto e não vai ter retorno nenhum, principalmente agora no início, né, onde vai ter muita procura e se não tiver muito bem estruturado como vai ser feito, pode sair muito mais dinheiro do que entrar. Perfeito. Isso tem muito a ver também com o ponto 4, né, de atrair investimentos, startups, empresas. Pode falar. Não, só apontar também que essa questão financeira, ela depende também de qual vai ser a natureza jurídica da cidade da inovação, né? Porque a gente vê, pelo menos os órgãos públicos, né, o tanto que é difícil de gastar dinheiro, receber às vezes e gastar dinheiro. Então, assim, pensar como vai ser esse estatuto, esse regimento, essas questões para possibilitar uma fluidez, uma dinâmica que seja compatível com um local de inovação, né? E que requer agilidade nos seus processos também. Opa, bom dia. Eu sou a Karen, do Campo Serra. Quando a gente fala, por exemplo, de shopping sempre tem o que a gente chama de lojas âncora, porque as lojas âncora são as que efetivamente chamam o público, mantêm. Então, eu acho, pelo tamanho que é, né, a cidade da inovação, a gente tinha que ter alguma empresa, alguma grande empresa, algumas que sejam âncora. Então, por exemplo, o SEMPES, ele funciona muito bem, graças à Petrobras. A Tecgraf na PUC-Rio funciona muito bem, também graças à Petrobras. O I2CA do professor Alberto, que é um instituto, né, de computação aplicada, funciona muito bem. Por quê? Porque eles têm a ArcelorMittal com investimento anual durante, assim, 10 anos. Então, o que a gente precisa efetivamente, primeiro, era conseguir essa parceria de uma grande empresa, ou 2 ou 3 grandes empresas que a gente tem aqui no estado, para fazer essa manutenção essencial aqui da cidade da inovação. Porque a gente tem incubadora no Campo Serra e a incubadora, as empresas são pequenininhas, são pessoas físicas que ainda estão criando produto, pessoas jurídicas pequenas que ainda estão crescendo, e isso é muito varejo, assim, e a gente precisa de alguma coisa grande, atacado. Excelente ideia. Maurício, do Campus Vitória. Eu também concordo com o colega que falou da questão da natureza jurídica e do tipo de governança que a gente vai ter aqui na cidade da inovação. Estava lendo ali a geração de receita por meio de prestação de serviços, consultorias. Será que é isso mesmo que a gente está esperando da cidade da inovação? Um lugar para prestar serviços para as outras empresas? Ou a gente quer um lugar para realmente fomentar a inovação? Então, acho que a gente tem que refletir um pouco se essa prestação de serviços realmente é um ponto de geração de receita ou não seria mais atrair investimentos e atrair parcerias para fomentar a inovação, ao invés de virar um centro de prestação de serviços e análises laboratoriais e coisas do tipo. Vou fazer uma contribuição também. Essa discussão rolou nos grupos que eu participei. Eu acho que é importante que tenha, não como com foco em ganhar, em ter lucros, mas em contribuir para as conexões, né?
Então, um colega fez um comentário muito legal sobre a maturidade das conexões. A cidade de inovação formando conexões, né? Você estava no grupo, né? E essas conexões, nós conseguimos verificar a maturidade delas e verificarmos o que elas precisam para ter sucesso. Então, passaria, sim, por consultoria, treinamento dos partícipes para que as conexões tenham sucesso. Lucrar com isso, ter um retorno, poderia ser um valor a mais, né? Mas não como foco. Eu concordo com você que a gente tem que pensar com bastante cautela se o serviço em si vai ser uma atividade primária para retorno financeiro ou seria uma atividade de apoio. Isso tem que ficar bem claro. Ainda nessa parte financeira, né, quando a gente fala de partes interessadas, a gente tem as partes interessadas que vão vir aqui dispostas a gastar dinheiro, mas querem alguma coisa em retorno, né? Então, precisam de alguma coisa em retorno. A partir do momento que esse espaço não é custeado 100% pelo governo, a gente vai ter que obter receitas para manter, né, principalmente das empresas, né, que vai ser o foco. A gente tem que tomar bastante cuidado com a questão do que vai ser o que é inclusão para a cidade de inovação, considerando aí a sustentabilidade financeira, né? Então, quais vão ser os produtos ou serviços que a cidade da inovação vai poder fornecer de maneira paga e de maneira gratuita, né? Então, assim, para ter um custeio, para ser sustentável, a cidade de inovação vai ter que captar recursos, né? E quando a gente fala de grandes empresas, a gente tem que pensar na questão do retorno para essas grandes empresas. Isso acho que já está claro para todo mundo, né? Mas quando uma pequena empresa, por exemplo, chega aqui, ou a própria sociedade, estudantes, professores, enfim, o que eles vão ter de retorno da cidade de inovação e o que vai ser possível fazer sem a contrapartida financeira, né? Como é que a gente vai devolver como é que a gente vai incentivar a inovação e como é que a gente vai devolver para a sociedade todo esse desenvolvimento que a gente espera na inovação, na geração de receita para as empresas, mas também devolver em parte para os usuários, né? O entorno daqui do bairro, a própria cidade, o interior. Então tem que ficar muito claro o que vai ser pago, né, efetivamente pelas partes. E o que vai ser fornecido sem essa contrapartida financeira, lógico, pensando em um dos objetivos, nos nossos objetivos aí talvez intangíveis, que é de fomento à inovação. Eu acho também que no ponto 4, né, que eu acho que é um ponto que é o que a gente espera também que aconteça, né, que a gente estruture formas de investimento e reinvestimento e também geração. Obviamente, a gente quer startups com equity, né? O equity é o que a gente espera. Se não tiver equity, não dá, né? Então, tem que ter. Mas, em se tratando hoje das academias, né, que a gente tem no estado hoje, o IFES, né, que a gente pode falar aqui com alguma propriedade, porque está dentro, né? A gente tem a geração de conhecimento, tem os talentos, tem os estudantes e a gente respeita muito esse processo de maturidade do estudante, que a gente chama de tempo educacional, né? Tempo da pesquisa e tudo mais. Mas eu não sei se a gente vai conseguir manter esse modelo ou incorporar esse modelo, esse tempo naquele ponto 4 para os processos que vão ocorrer aqui dentro, né? Porque tudo vai ter um custo, né? Então, o tempo que uma startup vai ficar aqui, o tempo que ela vai ficar ali para maturar a ideia. A gente sabe, obviamente, que as startups early stage que trabalham com software usa menos recurso e, às vezes, o desenvolvimento de produto é rápido. Mas, às vezes, né, cara? Mas, provavelmente, né, isso é mais difícil naquelas startups que estão propondo soluções industriais, porque provavelmente tem que prototipar mais, tem que, né, trabalhar mais com as grandes empresas para aquele produto realmente nascer. Então, acho que o Rodão falou muito bem, é que é preciso ter as metas, os indicadores, onde a gente vai medir esses investimentos, não só aquilo que vai ser pago, mas aquilo que vai ser também não gratuito,
para que esses propósitos aí sejam alcançados em sentido financeiro, né? Porque senão a gente vai continuar tendo espaço, colocando um monte de projeto dentro e só acompanhando e esquecendo, né, que eles precisam dar o tal retorno que a gente espera, né? Então, e por isso que eu acho importante aquele primeiro ponto ali do crescimento escalonado, né? A gente começar devagar e ir crescendo conforme os investimentos venham aparecendo, os projetos venham sendo desenvolvidos, né? Porque se a gente cria uma estrutura muito grande no início, esperando muita coisa e essas coisas não acontecem, a gente fica com aquele passivo ali para gerenciar. Então, acho muito importante mesmo aquele primeiro ponto, e para a gente conseguir mensurar quem vai trazer a receita, quem vai se beneficiar dessa receita, e aí expandindo conforme ela for entrando. Tem uma sigla que me chamou a atenção ali, PPP, né? Às vezes a gente olha para algumas soluções de sucesso, de parceria público-privado, e, sinceramente, eu acho que deveria ser uma opção a ser considerada, né? Eu não sei prós e contras desse modelo para a cidade da inovação, mas a minha impressão é que talvez a gente possa evoluir de uma forma mais rápida a partir desse modelo. Não sei o que vocês acham, queria colocar essa discussão na roda. Alguém? Pode ser alguém de fora também que quiser entrar. Eu acho que faz todo sentido, né? Principalmente para os grandes projetos hoje, em que há para o governo, né, não há atividade, não tem na ponta execução, né? O modelo de PPP funciona muito bem, né? A gente está numa discussão de cidades inteligentes, por exemplo, que grande parte dos projetos que vão se colar ali funcionam no modelo de PPP. Né? Porque se fosse esperar colocar grana ali por parte pública, é muito difícil de isso acontecer, a execução, né, só pela parte pública de acontecer. Meu nome é Melina, sou do IFES de Piuma. Eu achei interessante a proposta da colega, porque uma das maiores preocupações, e que a gente debateu também no grupo, é como iniciar tudo isso, porque assim, a gente precisa de investimento inicial para a gente começar a rodar, e às vezes é um investimento que não vai ter retorno. Então, partindo também até do que o colega falou do gratuito, né, a gente tem que deixar muito claro o que vai ser gratuito, o que não é. Já parte do princípio de, para tudo isso começar a funcionar, até para a gente estar podendo iniciar essa discussão aqui, construir a cidade da inovação, a ideia dela e como ela vai ser executada, precisou de um investimento que, claro, né, a gente entra no outro debate do retorno, de que tipo de retorno. Mas pensando em perspectiva financeira, a gente não tem esse retorno. Então, assim, de que forma que vai ter esses investimentos também sem esse retorno? Então, a gente tem que pensar nisso. Como que vão ser? Eu acho que essas parcerias, essas coisas de sucesso, a gente tem que aproveitar isso e também estar preocupado com essa... Porque, enquanto isso, por exemplo, isso é um custo do IFES. O IFES já está entrando com essa, vamos dizer assim, contrapartida. Então, eu acho que como que a gente vai captar essas outras pessoas para esse custo também, inicial, para que lá na frente dê certo? Mantendo, por exemplo, o exemplo da incubadora, né? Das incubadoras aqui do IFES. Muitas empresas entram, às vezes elas demoram, a Zaruc demorou 7 anos para conseguir, lá no Campus Serra, para conseguir sair do Campus Serra, abrir empresa, ter uma sede efetivamente, começar a ter lucro. Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono muito, porque foi muito tempo, muito espaço investido do campus. E depois que ela se gradua, ela sai da incubadora, a gente ainda não tem um contrato que fale assim, olha, agora você está ganhando muito dinheiro. Eu acho que deveria, em algum momento posterior, ter esse retorno. Então, a gente vai investir em várias startups. De repente, dessas, 10% fiquem milionárias.
É um bom, né? Isso aí, 10%. É uma estatística fantástica, mas imagina, se 10% conseguirem ganhar muito dinheiro depois, a gente vai ver algum retorno desse dinheiro, e eu acho que isso tem que estar amarrado, e tem que estar amarrado desde que ela entre. Né? A gente quer que eles ganhem dinheiro, não é essa a questão, a gente quer que eles tenham sucesso, mas eu acho que o depois a gente também tem que, digamos assim, dividir um pouquinho, ou pelo menos, né, ter esse feedback aí. Oi, concordo. Essa foi uma discussão que teve em uma mesa que eu participei. Falaram em 2%, 3%, por um tempo após esse período de incubação. Eu acho justo, né? Eu confesso que eu não tenho muita experiência com incubadoras, então eu não sei como é que funciona na prática. Se é possível fazer esse tipo de contrato, mas eu acho que é uma solução para, por exemplo, a manutenção que foi levantado, né? Pelo menos em parte, esse custo de manutenção. É verdade. A FINEP e a FAPES hoje fazem isso. Se você, por exemplo, né, registrar uma patente, e essa patente, na hora do registro, aí a própria FINEP ela tem um percentual, a FAPES também indica um percentual e está no contrato do início do projeto. Né? Então, poderíamos pensar da mesma forma em termos de propriedade intelectual. No meu grupo também se discutiu isso e deixou muito claro que isso seria importante também que fosse por um determinado tempo, né? Primeiro porque já começa com a perspectiva assim, como eu vou ter uma porcentagem, eu também quero que dê certo. Então, eu vou colocar um tempo, um recurso ali para que aquilo dê certo e, ao mesmo tempo, tem que ter um limite para também a gente não mudar a gestão do negócio, né? Do tipo, daqui a pouco eu estou gerenciando uma empresa também, tenho um monte de porcentagem. É só o tempo, acho que para ter o retorno ali, uma ideia. Simon do CEFOR. Apenas um contraponto nesse aspecto que é importante em termos dessa discussão é ouvir também o cenário quem tem experiência na área de venture capital, porque eu já observei, tenho, né, de forma mais superficial, que às vezes uma poluição do cap table de uma startup ele pode inviabilizar o crescimento, né, por meio da trilha, né, de venture capital. Então, isso é uma questão que a gente tem que olhar com mais cautela, que pode repelir uma eventual entrada de uma startup, uma vez que você fica com essa pendência, né, de uma participação futura, etc. Então, tem que, talvez, uma perspectiva um pouco diferente, talvez no sentido de, lá na frente, quando ela já estiver gerando nota fiscal, amarrar isso via, talvez, um incentivo, alguma coisa, e contar com esse retorno lá na hora da captação do imposto, e parte desse imposto subsidiar um fundo interno da Cidade de Inovação, ou seja, uma perspectiva que não vai onerar o cap table da startup, não vai onerar o crescimento dela, e, de certa forma, lá na frente, a gente contando com o êxito da startup, a gente consiga ter esse retorno de uma forma, talvez, indireta. Beatriz, do Ministério da Agricultura. Então, eu não sou especificamente da área, né, de vocês, de startups, inovação, enfim, mas sob essa perspectiva, eu penso que, assim como a gente discutiu a questão do crescimento modular, até a fonte de receita, eu acho que ela depende um pouco do sucesso da Cidade da Inovação, porque, como ele citou, eu acho que quando tiver um contrato dessa natureza, elas vão pensar duas vezes se vão entrar aqui ou vão entrar num outro espaço de inovação que talvez seja menos oneroso. Mas, em virtude do sucesso, né, vale o custo de ingressar nesse sistema. Então, é uma coisa que não se inicia dessa forma, mas que, com o sucesso da Cidade de Inovação, isso naturalmente vai acontecer e é importante que aconteça. Talvez seja até um movimento que foi feito, como você sugeriu, né, dessas fundações de apoio à pesquisa, que, com o passar do tempo, elas viram que, olha, a gente está financiando empreendimentos milionários e não está tendo retorno disso, né? Então, vamos ali fazer um contrato mais ambicioso. Quer dizer, foi uma coisa que evoluiu para isso, não começou a partir daí, né?
Bom dia, pessoal. Leandro, da incubadora e da agência de inovação do IFES. Só complementando o que os colegas falaram aqui, a Karen falou a questão da incubadora, né, Karen? E aí, assim, duas questões sobre patentes hoje, especificamente, né, falando do IFES, o IFES já tem essa questão, né, de ter parte do valor ali, do que é produzido, do que é feito dentro do IFES, então isso daí já existe hoje. E a nova política de inovação, que a gente está para aprovar agora nesse primeiro semestre, ela também já prevê isso também para a incubadora, para as startups. Então, o IFES, a ideia é que, aprovando essa nova política de inovação, a gente coloque isso também nos contratos, né, que é o termo de adesão que a gente tem das startups que estão na nossa incubadora. Então, já prevê isso no início da incubação, de que o IFES, em algum momento, ele pode exercer um direito de comprar uma porcentagem daquela empresa ali, uma porcentagem mínima, claro, como foi falado aqui, 2%, 1%, mas isso já está previsto nessa nova política de inovação para que a gente possa colocar em prática hoje na nossa realidade de incubadora, mas futuramente também pensando em cidade da inovação. Então, já é alguma coisa que está na mira para acontecer. Você está falando de uma política interna do IFES ou uma lei? Da política interna do IFES, porque o marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele prevê isso, né? Enquanto lei federal, ele já prevê isso, mas aí o IFES tinha que regulamentar isso, então a nova política de inovação do IFES está regulamentando isso daí para que a gente possa colocar isso em prática a partir da sua aprovação. Então, assim, do ponto de vista legal, você acredita que a cidade de inovação já tem abertura para seguir um caminho desse tipo? Sim. Tá. Sim. Legal. Mais alguma contribuição? A gente estava conversando sobre a parte de crescimento gradual, né? Foi o primeiro ponto levantado. E um dos grupos falou sobre isso, a gente pensou em uma questão de princípios da cidade de inovação. O que a cidade de inovação deve ser e que, independente do tamanho dela, ela não pode deixar de ser. E eu tinha uma ideia, e aí as discussões de ontem me fizeram mudar de ideia, né? O comentário foi de que aqui não deve ser um lugar, por exemplo, para vir uma pessoa, uma família, vamos passear na cidade de inovação para tomar um café. Sem querer também, claro, isso é um pouco polêmico, sem querer causar nenhuma barreira, mas de que aqui deveria ser, de fato, um local que as pessoas viriam para agregar valor e tanto para trazer valor como para agregar valor para si. Ou seja, se tiver uma lanchonete aqui, a lanchonete ela vai ter algum elemento de inovação, algum elemento de tecnologia que vai inspirar outras pessoas. Então, seria um local que agregaria valor em tudo que faz, algo nesse sentido, né? Então, a parte de alimentação, ela teria um valor agregado, as empresas que viriam aqui, as pessoas que viriam aqui para fazer um tour, as escolas, elas viriam aqui para aprender alguma coisa ou para trazer alguma coisa para agregar valor, né? Então, supondo a cidade de inovação crescendo de uma forma um pouco elementar, menor, mas ainda assim sem perder esses princípios de que deve haver inovação em tudo que ela faz, tá? É uma ideia que foi levantada, mas, por outro lado, pensando também em não fechar portas para empresas ou para pessoas, né? Então, isso tem que ser algo que deve ser bem definido também. Colegas, alguém quer fazer a troca, participar da moderação? Fique à vontade.